Toda Bossa com Andiara Freitas. Acompanhe e saiba o que está acontecendo em nossa cultura, que é uma das mais ricas da região Nordeste, não é? Programa Toda Bossa. Mais arte em sua vida. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Toda Bossa, né? Estamos aqui no intensivo, conversando com artistas de lá. Já conversamos com o professor Fábio Fernandes, né, que é ator, professor de artes. Conversamos também com o João Augusto, que é um poeta. E hoje eu vou conversar com uma escritora, historiadora, né, que escreveu um livro sobre Alzira Soriano, que é uma figura muito marcante, presente na cidade, né? Você deve conhecer, que ela foi a primeira prefeita da América Latina, né? E uma mulher admirável, né? Que teve a sua história escrita aqui pela professora, né? Pela historiadora Karina Souza. Karina, antes da gente falar sobre a questão, as suas motivações para escrever o livro, né? Eu queria que você me contasse por que foi que você resolveu escrever sobre ela. Já existe algum trabalho na cidade, né? Eu vejo que o tema Alzira, ele não está só no seu livro, né? Você também organizou uma exposição sobre ela aqui na Estação das Artes, onde a gente está. Né? Então eu queria saber como foi que começou assim, o ano mesmo, desse seu interesse por esse tema. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Eu sempre escrevi muito, desde criança, desde que fui alfabetizada. E eu sempre gostei muito de história, né? Tanto que a minha primeira graduação é em história. E aí, quando eu estava fazendo o curso, os professores da Universidade do Campus Sul, da UERJ Campus Sul, eles sempre nos instigavam que a gente falasse da história dos nossos municípios. Assim, já tem muito tema nacional, já tem muito tema da região Nordeste, então vamos focar para os municípios, ver os potenciais desses municípios. E aí foi quando eu comecei a pensar ainda como organizar o trabalho de final de curso. E me veio a Alzira, depois de uma viagem que eu fiz com o meu grupo de técnico de segurança do trabalho, porque na minha vida é engraçado que é tudo de dois. Quando eu passo nos processos seletivos, sempre é em dois. Então eu fazia história e técnico de segurança. E aí a gente fomos a Jardim fazer uma visita, sou sincera, eu não lembro o que a gente foi fazer lá, mas terminamos na casa museu de Alzira Soriano. E lá nós fomos muito bem acolhidos por Dona Ivonilde, que era a filha caçula dela, já falecida há poucos anos. E Dona Ivonilde nos recebeu muito, muito bem e abriu a casa pra gente. E eu já sabia da história de Alzira por ser de Lages. E aí quando eu cheguei lá que vi toda aquela organização, todo aquele contexto, me apaixonei pela história dela e resolvi pesquisar. E aí comecei minhas pesquisas, meus levantes. Na história a gente não usa só uma fonte escrita, né, só documento registrado, vamos dizer assim, mas nós temos as fontes orais, a memória, as imagens. Então eu fui procurando isso em Lages, além dos documentos, dos livros já publicados, livros sobre ela especificamente. Só tem um sobre a Alzira, que também foi uma monografia assim como o meu, que acabou virando um livro. Que eu não vou pra cá e dizer o primeiro nome da autora, que eu não lembro, mas o sobrenome dela é Galvão. Não lembro o primeiro. Mas específico só sobre a Alzira dela. E aí tem outros falando mais do contexto em geral e cita a Alzira. Mas aí eu comecei as pesquisas, aí acabei encontrando alguns senhores aqui do município que conviveram com ela, que tinham as lembranças na infância de como ela foi seu Antônio Cruz, que dá o nome à estação. Seu Antônio Cruz tem uma memória ímpar, ele conversava assim, em detalhes os acontecimentos da infância, ele está no livro. O senhor Cícero também trabalhou para uma família importante do município que tinha ligação com a família de Alzira. E o professor João Cortez, que ele é antropólogo, professor da UFRN, hoje já aposentado, que também é um apaixonado por Alzira e também me ajudou bastante nesse contexto, em montar a pesquisa. Então, a partir dessa visita lá em Jardim, me deu o insight de falar sobre ela, de tentar entender quem foi ela. Porque até então a gente acha as biografias, a gente acha o marco histórico, né, que foi a eleição, a candidatura, mas eu não conseguia entender por que, como ela conseguiu ser eleita. E aí eu fui nessa linha de fazer essa pesquisa de início a nível nacional, entender o que acontecia no país na década de 20. E aí no livro vocês vão ver um pouco de Semana de Arte Moderna, de revoluções militares que aconteceram naquela época. Aí fui reduzindo, fazendo esse percurso do nacional até o nosso
passando pelo Estado, por alguns políticos bem conhecidos, alguns acontecimentos e trazendo a visão da feminista Berta Lutz, que ela é uma personagem ímpar em todo esse processo. Chegou aqui no nosso município, né, encontrou com a Alzira e cantou-se com ela. E aí eu trago a história de Alzira, essa feminista que não sabia que era feminista. Né? Ela era uma mulher realmente à frente do seu tempo, por ser viúva, por não ter casado novamente, ela não tinha a necessidade de ter a imagem masculina do lado para se sentir empoderada, protegida, isso, ou que ela teria que ter alguém como marido para poder estar inserida na sociedade dela. Não, ela continuou viúva, ficou viúva muito jovem, com as filhas pequenas, e criou essas filhas sozinhas, tomou conta da fazenda, que era de propriedade dela. Ela alfabetizava os funcionários dela, ela tocava violão, né? E ela foi prefeita, gente. Ela era viúva na época em que foi prefeita, Isso, foi candidata. Isso, viúva. Ela ficou viúva com 20 e poucos anos, 22, 23 anos. Ela era muito jovem. E ela era, a gente vê pelas fotos, né, que ela é muito elegante, muito, né, parecia ser uma pessoa que tinha posses na cidade, ela era uma família que tinha posses, né, mas muito cheia de colares, uma mulher muito fina, né, muito elegante. Essa foto é aonde? Na prefeitura. Aqui. Que ainda é o mesmo lugar que ela usou para governar. Isso muito bacana. O que tem na cidade hoje que ainda é desde a época dela? Ela teve que morar na cidade. Isso, morou, ela morava. Só que a casa que ela morou foi toda reformada. A frente da casa não é mais característica da época. A prefeitura ainda é a parte externa do prédio. O muro também já foi mexido e dentro também ela foi toda reformada. Mas se manteve aquela parte externa do prédio, ainda tem lá 1927, se eu não me engano, que foi quando a prefeitura foi construída. Aí nós temos rua com o nome dela, o pórtico, né, lá na entrada, que também faz alusão a Alzira Soriano. E nós temos, não material, mas eu acho que intelectual e informativo, que é a Semana Alzira Soriano. Foi sancionada, né, a lei municipal através da proposta do então vereador Gandé Rocha. Eu não sei ao certo quantas semanas Alzira Soriano já aconteceram, mas a criação dessa lei foi um marco para que a memória dela não se perdesse. Eu acho que na segunda, terceira semana eu participei assim, efetivamente, ainda não era promovida pela gestão municipal, ainda eram estudiosos de Alzira, o professor Canidé, a gente se reunia e montava um seminário, uma palestra. Inclusive em 2016, 2017 eu consegui trazer uma professora da UERN, a professora Jovelina, que é uma mulher à frente do feminismo do estado do Ceará, veio com o maior orgulho para falar de Alzira aqui pra gente. E aí depois a lei, ela obrigava, vamos dizer assim, a gestão municipal a organizar essa Semana Alzira Soriano. E aí quem acolheu foi a Secretaria de Educação. E a partir daí, a Semana Alzira Soriano ela passou a fazer parte da grade curricular das escolas, do ensino infantil ao ensino médio. O ensino médio é a escola estadual, mas o estado se agregou ao município nesse projeto. E aí foi assim, de vento em pouco, né? A memória dela realmente foi revitalizada. As crianças que estão em fase educacional, se você perguntar, elas vão saber dizer quem é Alzira Soriano, os pequenininhos aos rapazes e moças lá do ensino médio. E aí tem um caso inusitado. Eu sempre fui convidada nas escolas, né, para participar da Semana Alzira Soriano, para conversar com as crianças, porque eu também sou pedagoga. A minha segunda formação é em pedagogia. E aí eu sempre estive com eles para fazer isso. E em 2018 eu estava puérpera, eu tinha tido minha filha Maria Aurora, que todo mundo queria que fosse Maria Alzira. Ainda tem quem chame ela de Alzira. Mas é Maria Aurora. E aí eu não pude participar e ir nas escolas. E aí a Escola Estadual Pedro II, que é a escola que hoje eu estou professora, foi lá em casa para a gente conversar. Eles gravaram um vídeo para a gente conversar sobre a Alzira. E aí, às vezes eu fico pensando, depois de eu ter feito a monografia, de ter passado a defesa, fui encaminhada para o mestrado com o texto, mas aí eu não consegui passar das outras, né, as outras fases do mestrado, mas o texto chegou. Chega.
E aí, assim, quando eu vejo todas as oportunidades que se abriram e agora, através do financiamento da Lei Aldir Blanc, eu ter conseguido publicar o livro, aí eu fico imaginando assim, como uma mulher, que né, um fato que aconteceu em 1928, mudou tanto a minha vida, porque foi a partir disso, por causa dela, de eu ter começado a pesquisar, de eu ter tido esse interesse em falar dela, que muita coisa aconteceu nesse caminho, está culminando com o primeiro livro. E veja que coisa emancipadora, né? O seu livro também é uma emancipação sua artística, né? Você é a primeira mulher a escrever um livro aqui lá, né? Já existiu, mas existe é daqui. É uma mulher também. É a professora Vitória. Mas assim, o exemplo que ela dá pra gente que é mulher, porque toda a agência, até quem não é daqui, sabe a história dela, mas nós que somos mulheres, a gente tem mais orgulho ainda. Assim, poxa, é um fato muito importante. Né? E aí eu queria assim, já entrar no livro de verdade, né? Quem quiser saber direitinho, leia, né? Compre. Mas sem entrar em muitos detalhes do livro, eu percebi que tem poucas fotos. Por quê? Você não encontrou? Onde foi essas que você encontrou? Tem muita sorte de pessoas, né? José Procópio, famílias importantes, né? Porque assim, como eu tentei trazer todo um contexto nacional até aqui, eu também tinha que fazer esse percurso no município. Então no livro vai ter algumas famílias de nomes assim importantes, né? Nomes de rua, que às vezes a gente não sabe quem é, mas a gente sempre vê Procópio, Teixeira, né? Em algum lugar do município, Cabral. Então são algumas famílias dessa época que fizeram parte desse círculo de amizade, de interesses e de relações de Alzira, que também são citadas no livro. As fotos são raras porque realmente são raras. É difícil a gente encontrar fotos sobre ela, inclusive uma foto que eu usei no livro, a bisneta dela, que eu tenho contato, Marjorie, ela disse que não tinha. E ela é uma das pessoas que mais tem desse acervo de Alzira, e essa foto ela não tinha. E eu consegui no TRE. Qual é? É uma da parte de trás. É essa. Sim. Ela não tem essa foto. Eu já consegui com o TRE, ajudou bastante também, assim, fornecendo tudo que eles tinham já digitalizado. E aí, assim, a quantidade de poucas fotos é isso. Está se construindo no Facebook da professora Claudenise, ela professora do nosso município, ela gosta muito de cultura, da história do município, o pai dela também, inclusive, ele auxiliou no livro. Ela tem um Facebook que eu acho que já deve ter umas 300 imagens. Agora sim, de tudo do município. Agências que moram fora, que tem fotos da sua época, mandam para ela e ela vai postando, e lá está se montando esse acervo do município, na página pessoal dela. Mas lá tem muita coisa. Ok. A gente vai agora para um rápido intervalinho, não sai daí, daqui a pouco tem mais história com Maria Karina Souza sobre a sociedade. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.